Olá, pessoal. Meio descabeladinho aí de um lado, de outro. Vamos dar uma ajeitada. Que a gente já tem um monte de pergunta para responder para o live de hoje. Meu microfone está funcionando. Tudo bonitinho. Vocês me escutam bem. Eu gosto desse cachorro. Para dormir, cara, é uma coberta maravilhosa. Beleza, pessoal. A gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas. E aí a gente usa todo o tema da semana, beleza? Tirei o óculos aqui. Essa luz está estranha, né? Tá fazendo uma sombra no meu olho. Mas beleza. Vamos do jeito que tá. Beleza, pessoal. Vamos estar a coluna ereta. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da nossa sabedoria, do nosso intelecto, para que a gente possa compreender todo o conteúdo que vem sendo exposto de Ayurveda aqui pra gente. Eu aprendo muito com tudo que a gente fala, porque eu vou colocando em prática e relembrando tudo que eu aprendi. E vejo que é importante mesmo que a gente consiga estar sempre se atualizando. Então eu vou fazer o seguinte, vou desativar rapidinho os comentários, vou responder as perguntas das caixinhas de perguntas e aí depois eu abro os comentários de novo para vocês, tá? Então a gente começou essa semana falando sobre o que é dosha, os doshas no meu corpo, né? Qual é o meu dosha, doshas para uma vida inteira, e eu fiz uma síntese para a gente aprender a entender sobre processos de adoecimento, como entende o acontecimento do dosha no corpo e por aí vai. Bem, pessoal, a gente vai fazer hoje um entendimento assim usando essa base de doshas, de propriedades do mundo físico para as respostas de vocês, tá? Lembrando que as inscrições para a Semana de Nutrição já começaram, o conteúdo da nossa semana aqui está sendo transcrito e eu estou pegando essa transcrição e mandando para todos vocês por e-mail. Mas você só recebe isso se você se inscrever na Semana de Nutrição, tá? Que eu preciso do seu e-mail para isso ou do seu WhatsApp. E aí o contato está no link do meu perfil. Não deixe de se inscrever. Bem, pessoal, tem uma outra coisinha que eu quero avisar vocês. O Instagram, ele pouco a pouco, ele está diminuindo o engajamento das lives e dos stories e de todo o conteúdo que a gente faz, que a gente, pessoas que trabalham no Instagram, fazem. Depois, se você quiser, clica no meu perfil, você vai ver lá em cima tem uma campainha. Aperta essa campainha e marca todas as partes que você achar legal. Pô, eu quero sempre ver quando o Edson fizer live, quando o Edson fizer história, quando ele fizer uma postagem nova. Vocês sabem que eu só posto conteúdo legal aqui. Seja minha gata de cachecol, seja um visual de uma tarde de bicicleta, um conteúdo de Ayurveda. Mas o Instagram pouco a pouco está diminuindo a visualização. Então ele está fazendo com que eu seja visto cada vez por menos pessoas. Isso é normal. Ele faz com que as pessoas que têm poucos seguidores sejam muito vistos e as pessoas que têm muitos seguidores sejam pouco vistos. E aí você tem que marcar uma opçãozinha lá. Então vamos lá, galera. A primeira pergunta que eu recebi na caixinha: alimentação para gestantes. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que se você está gestando, o seu corpo está num processo de gerar tecido. É um processo doce, um processo kapha, um processo de anabolismo, de crescimento. Então você não pode ficar comendo coisa que emagrece, não é para ficar tomando chá, não é para ficar usando especiaria, não é para ficar usando erva, não é para ficar usando salada, não é para fazer dieta, é para comer. Não é nem para comer de 3 em 3 horas, é para comer o tempo todo. Come, se alimenta bem, evita coisa ácida, evita coisa quente, evita coisa picante, evita tudo o que você sabe que é ressecante. É uma lista grande, mas é fácil da gente saber. Agora, queijos brancos, leites, tâmaras são maravilhosas, arroz, feijão, comida, tá? Carnes muitas vezes são bem-vindas para as grávidas, principalmente carnes bem cozidas ali derretendo, canja de galinha, carne de panela, esse tipo de coisa são muito bem-vindos. Mas os alimentos adocicantes dos tecidos, as sementes em geral, semente de girassol, eu sou muito fã das tâmaras, né? Eu falo muito, mas é que é difícil você conseguir alguma coisa que tenha uma propriedade tão adocicante quanto as tâmaras e tão umectante dos tecidos, tá? Por exemplo, o açúcar ele é doce, mas ele não é umectante, ele gera grude, ele não gera umectação e ele é ácido, a tâmara ela é alcalinizante. Então é muito interessante a gente pensar nela. Agora,
A gravidez ela tem fases pita, por exemplo, ali do terceiro até o sexto mês é uma fase mais quente da gravidez. Então vai ser o período onde é comum que hajam as azias, aquelas queimações. Aí pode ser interessante você tomar água de coentro, você pegar uns ramos de coentro, jogar na água, deixar aquilo ali 1, 2 horas, depois você toma essa água. Não é nem um chá de coentro, nem a erva do coentro, é a água com o respirar do coentro ali. Tá? Agora, eu não sou um menino que faz o acompanhamento da galera grávida, assim, não sou especialista em gravidez, tem muita gente melhor, tá? Tem a Micheline Souza, que é uma pessoa maravilhosa no tema, e a Malanes, conheceram a Malanes, a gente estava aí juntos até uns meses atrás, ela tem um estudo muito forte nessa área, tá? Então não deixem de procurar pessoas que são mais especializadas no tema, porque é um período muito especial da vida de vocês. Então é legal que vocês passem com quem tá fera ali no tema. Eu não vou fazer bobeira, mas eu não sou fera do tema, tá bom? Alimentos para acalmar a mente. Então, pessoal, quando eu penso em acalmar a mente, eu tenho, por exemplo, uma tintura aqui em casa. O que é uma tintura? É um álcool de 70% álcool, 30% água, uma tintura de camomila, com a erva de camomila. Camomila é boa para acalmar a mente? É. Posso usar? Mais ou menos. Por quê? Porque o álcool, ele agita a mente. Então não adianta você pensar só na propriedade da planta, você tem que pensar em como veicular isso da forma adequada para o corpo de uma pessoa. Então uma tintura, como ela tem álcool, não é a coisa adequada para você acalmar a mente. Um leite, por exemplo, pode ser mais adequado, um leite cozido com camomila, mas às vezes você não vai conseguir digerir porque vai ser muito pesado e a camomila não vai ajudar na digestão do leite. Então às vezes você vai fazer um leite com gengibre e com camomila, já é uma forma um pouco melhor. O importante quando você pensa em acalmar a mente é que a mente, o tecido nervoso, ele é o sexto de 7 tecidos. Então você tem que dar um jeito de acalmar o plasma, de acalmar o sangue, de acalmar o tecido muscular, de acalmar o tecido gorduroso para chegar no tecido ósseo, para chegar no tecido nervoso, para chegar na mente. Então, muitas vezes, a pessoa ela quer um resultado imediato e não entendeu que um processo de alimentação a médio e longo prazo é o que vai resolver a vida dela. Comer bem, comer com regularidade, evitar o uso de café em jejum, aumentar o uso de coisas doces e umectantes do sistema de uma forma geral, principalmente em jejum. Por isso eu pego tanto no suco matinal Ayurveda, para a primeira coisa do dia ser alguma coisa nutritiva, que recupera as qualidades do corpo, e não alguma coisa abrasiva que agita a sua mente e te deixa pilhadão. Então, essa técnica de como nutrir cada tecido do corpo, de como, preciso de melhorar músculo, preciso perder ou ganhar gordura, preciso ficar mais calmo. Isso tudo está dependente de um processo digestivo harmônico dos 3 doshas e de uma produção de 7 tecidos harmônica. Tá? Eu tenho um vídeo bem legal no YouTube, que é uma playlist. Se vocês procurarem pela Sankhya Ayurveda no YouTube, ou pelo meu nome vocês encontram, é uma playlist sobre os 7 tecidos. É maravilhosa essa playlist, assim, cada livezinha de 20 minutos, meia hora, onde eu explico extensivamente cada um dos tecidos. Lá você vai ter uma resposta mais elaborada, tá? Limão em excesso pode agravar o dosha de Kapha e de Vata? Pode agravar um indivíduo Kapha e Vata? Qualquer coisa em excesso pode agravar qualquer indivíduo, tá? Água em excesso, respirar em excesso, se fizer pranayama demais, você vai secar a região daqui das mucosas, você vai secar o seu pulmão. Tudo pode agravar tudo. Um cara come coisa vata demais, ele nem precisa ficar vata demais. Às vezes uma coisa que tu faz em excesso faz o seu corpo ativar uma defesa natural, o seu corpo começa a produzir muco. O cara faz jejum intermitente e está começando a ter a pele oleosa. Como assim? O corpo está começando a tentar guardar óleo em tudo que é canto, porque como o óleo está ficando reduzido, o corpo está dando um jeito de absorver o que tem. Então qualquer indivíduo pode agravar em qualquer dosha por qualquer motivo. Depende de, tipo, a lasanha no seu corpo pode agravar o Kapha, no meu pode agravar o Pitta e no outro pode agravar o Vata, tá? Como eu posso agradar os doshas no período de outono e inverno? Então, isso é uma resposta, eu achei legal a pergunta, sim, porque eu achei a resposta muito simples. Então, tá frio e seco. Geralmente o outono e inverno é frio e seco. Então, frio tem que ser quente, seco tem que ser úmido. O úmido pode ser leite, quente pode ser especiaria. O chai, um leite cozido com especiaria. Eu gosto de fazer metade leite, metade água, mas eu pego um leite gordo, bom, desses que tem que ficar na geladeira, leite de padaria. Aqui na minha região, em Pindamonhangaba, tem muitos leites bons. Então eu faço leite cozido com especiaria, maravilhoso. Metade leite, metade água, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, anis estrelado, noz moscada.
fica maravilhoso mesmo. Ele vai umectar os meus doshas e ele vai esquentar os meus doshas. Acne numa pessoa vata pitta. Como cuidar? Então, o processo de acne ele depende, é a mesma resposta da mente. O processo de acne ele pode vir porque a sua mente está agitada, então a gente tem que tratar a mente. Pode vir porque seu plasma está seco, seu sangue está seco e está aumentando o atrito, então você vai ter espinhas mais secas, então a gente precisa fazer emplastros de ervas umectantes. Às vezes a gente vai ter que fazer um emplastro de alcaçuz com pepino, então uma coisa doce e outra fria, por exemplo. Pode ser porque você não está indo ao banheiro todos os dias e está reabsorvendo os dejetos, então vou precisar cuidar do seu intestino, passando óleo de rícino no seu umbigo e embebendo um algodão com óleo de rícino para você colocar no ânus todas as noites antes de dormir por 30 dias até que você veja resultado. Pode ser que você esteja comendo tantas coisas doces que o seu sangue está adocicado, ainda por mais que você se veja como vata pitta, como pitta vata, eu ainda posso agravar no dosha de kapha, eu ainda posso agravar em excesso de muco. E esse excesso de muco está saindo pela pele em forma de espinha. Cada caso vai exigir um tipo de abordagem diferente, tá? Quando eu faço um teste de dosha, eu tenho que pensar sobre o quê? Sobre o momento que eu nasci ou sobre o agravamento que eu estou tendo no momento presente? Essa foi uma pergunta muito boa. A questão é a seguinte, isso vai depender mais do teste de dosha que você está fazendo. Se você for no site da Sankhya, você vai ver que eu passo um teste de dosha que eu falo assim, como é que tá as suas fezes? Como é que tá a sua urina? Como é que a sua mente está pensando aqui agora? E a sua fome está como? Então eu quero que você aprenda a se olhar. No teste que eu escrevi no site da Sankhya, vai te dar um resultado, vai falar assim, tu tá mais vata, pitta ou kapha. Mas o meu objetivo com o teste é que você aprenda a se olhar, aprenda a ver as coisas importantes sobre você. A diferença do teste da Sankhya para a maioria dos outros testes é que os outros testes geralmente têm um teste muito batido na internet que todo mundo pegou de um livro, copiou e colou, que é um teste que ele vai te dar assim uma visão muito rasa de qual é o seu dosha de nascimento. Ele vai falar qual o tamanho do seu braço, como é a sua boca. Cara, isso conta tão pouco, porque o tamanho do meu braço ele tem muito a ver com o meu DNA, com o meu dosha de nascimento, se eu joguei basquete ou não. Ele não tem a ver com como eu tô agora. Tem nada a ver com como eu tô agora. E não tem, você não tem que descobrir qual era o seu dosha de nascimento, você tem que descobrir como é que você tá agora. Agora é o importante, tá? Então, assim, eu aconselho que vocês façam todos os testes de dosha que vocês encontrarem e não levem nenhum a sério. Principalmente o meu, não leva o meu a sério. Aprende a se olhar. Fala assim, pô, por que o cara falou para eu olhar para as minhas fezes? Qual a diferença das minhas fezes? Tipo, tomei café e não tomei, comi pão e comi tâmara. O que aconteceu? Então é isso que eu quero que vocês aprendam no teste que tem no site da Sankhya, tá? Gorduras acumuladas no corpo, o que elas dizem? Depende muito, tá? Então, um vata acumulando gordura pode ser justamente que ele está tentando ter uma vida mais saudável, tentar comer mais leve, tentar comer mais salada, tentar tomar mais suco verde. E aí, como ele está inibindo a absorção de gordura, o corpo começa a guardar gordura. Ele fala assim, cara, guarda uma gordura dura aí para mim. Então, a maioria das pessoas que eu atendo que tem gorduras duras e querem tirar essas gorduras, elas, a maioria, come muita salada, usa muito suco verde, chá mate, muito café, muito pãozinho, muita tapioquinha, muita coisinha para emagrecer, para ficar leve e tal. E aí isso vai gerando uma gordura dura. Então existem milhões de motivos para você ter gordura no corpo. Eu já vi o camarada que fazia jejum intermitente começar a ter glóbulos de gordura na cabeça. Começou a acumular gordura na cabeça. Ah, mas ele nem come gordura, o cara é vegano, não come gordura e está fazendo jejum intermitente. Ou seja, o início do dia todo ele não come. Como é que ele pode estar acumulando gordura? Só que sabe o que é doido? As pessoas veem que tipo, elas acham assim, eu não vou comer, então o meu corpo vai queimar gordura. Cara, isso nunca funcionou, né? Nenhuma dessas dietas meio, dieta da proteína, que meu amigo está fazendo... Qual que é a dieta que ele está fazendo? Está fazendo low carb para emagrecer. Começou a fazer low carb, começou a emagrecer. Aí vem me procurar, mano, tô com colesterol alto, tô com sangue alto, o que pode ser?
Falei, cara, não sei, pô, tô correndo em jejum, tô isso, tô aquilo. Falei, putz, mano, sabe o que acontece, galera? A gente fica tentando inventar moda, mas o corpo é muito simples. Tu tem que comer, se alimentar, gerar tecido, você vai usar esses tecidos durante o seu dia. E se você tentar fugir dessa regra, você vai ter adoecimento. Aí não adianta você querer dizer que a culpa é do nível de tal coisa, do exame que ficou o nível tal. Não, cara, come bem, se alimenta bem. Isso é para todo mundo. Não é porque o seu doce é um pouco diferente do meu que você pode fazer jejum todo dia de manhã. Não é porque o seu doce é um pouco diferente do meu que você vai viver de luz agora. A gente tá em terra, tá em carne, a gente precisa de alimento, a gente precisa de nutriente no corpo. Então a gente vive uma ideia de que pode fazer uma dieta muito doida, que foi descoberta há 20, 30 anos atrás, que vai funcionar. Cara, isso não existe isso. Nunca funciona. E eu tô falando de um ponto de vista de quem atende a galera que tá adoecida pelas dietas erradas que fez. Eu vejo a galera se esforçando para fazer uma coisa que não é saborosa, que não é cheirosa, que não é bonita, que não é fácil de fazer, que não é barata de fazer para ter consequências ruins no corpo. Eu fico meio puto com isso. Porque o cara não quer se esforçar para fazer uma coisa que funciona, ele quer se esforçar para fazer uma coisa que tem um nome bonito, nome em inglês, que tem um produto caro, que dá um conceito diferente, mas e ali tirar a pele da lentilha e cozinhar a lentilha com arroz, ninguém quer, né? Uma mente vata pode ser em um corpo pita? Gente, tudo pode, tudo pode. Tá? Então, pô, minha mente ela é o quê? Sei lá, sabe? Porque minha memória é muito boa, isso é uma coisa cafa. Eu tenho um raciocínio muito bom, isso é bem pita. E eu consigo inventar umas paradas bobas, mas que faz sentido para vocês ouvirem, e isso é bem vata. Então eu acho que a minha mente é mais pita, mas eu vejo que ela tem o Kapha também. Eu às vezes fico apegado, que é do Kapha, às vezes eu fico irritado, eu sempre estou irritado, principalmente com essas dietas que vocês ficam fazendo aí. Então meu pita sempre agrava. E eu sempre quero falar rápido demais para terminar a live logo e comer. Então meu vata também acaba agravando. Tá? Então tudo pode. Uma mente vata num corpo pita, um corpo Kapha, uma mente vata, tudo pode. Posso fazer oleação? Última pergunta da caixinha, tá? Agora eu vou abrir vou abrir os comentários. Posso fazer oleação durante os processos anti-ama? Então a pessoa está fazendo um processo para digerir excesso de ama. Não, não pode. Por quê? Porque se você está com excesso de ama, você não pode colocar óleo. Óleo é ótimo para o corpo, você coloca ali 30 a 60 ml de óleo aqui numa automassagem bem levinha, maravilhoso para o corpo, mas isso só é válido se você tem acne para digerir. E se você está com ama, significa que você não está com acne. Tá bem? Ativei a caixinha de comentários, temos 50 pessoas online agora, sei que vocês estão gostando. Vou responder as perguntas de vocês. Vou pegar um copinho de água para mim antes. E se você está curtindo, assim que eu voltar, não deixe de bater uma foto, compartilhar, que a gente semana que vem continua o processo de fazer lives segunda, terça e quarta. Quinta a gente faz uma síntese das lives e sexta a gente faz perguntas e respostas. Deixa eu pegar minha água ali. Beleza? Então, pessoal, seguinte, ó, enquanto vocês colocam as suas perguntas aí, avisos. Nós estamos em breve, avisando mais uma vez, começando a semana de nutrição Ayurveda. Eu vou mandar para vocês uma série de conteúdos gratuitos em vídeos, videoaulas teóricas, práticas, além de fazer as lives, além de um material escrito fera pra caramba, para auxiliar vocês a colocarem o Ayurveda em prática no dia a dia. Mesmo que você já seja meu aluno do curso de nutrição, do curso de Travaguna, do curso de rotinas diárias, vocês sabem que sempre tem conteúdo inédito. Então não deixe de se inscrever na semana de nutrição. Você se inscreve pelo link do meu perfil, tá bem? Para quem se inscrever, a gente está mandando material escrito também dessas lives que a gente está fazendo essa semana. E só vai estar disponível se eu conseguir mandar por e-mail para vocês, tá? Vamos ver as perguntas de vocês. Açaí morno
Para Vata Pitta, que quer ganhar peso, pode? Então, Gil, o problema é que o açaí morno, ele é abrasivo, ele esquenta muito na digestão. Então, você não deve, ou você come o açaí in natura, na farofa, da forma que eles fazem in natura, ou você come um açaí gelado na hora do almoço, por exemplo, tá? Porque o açaí gelado, ele auxilia a não fermentação do açaí. Se você tomar açaí morno, rapidinho você vai ter diarreia. O mesmo vale para caldo de cana. Caldo de cana tem que ser gelado. É uma coisa doce, pesada e tem que ser gelada, senão ele vai fermentar na sua digestão. Tá? Boa tarde, Cíntia. Vilma, Edson, panela de pressão não casa com a Ayurveda? Então, Vilma, mais ou menos, tá? Não é comum o uso da panela de pressão na Ayurveda, mas se você for ver a receita do Dal, a galera acaba usando a panela de pressão, é meio pela preguiça, tá? Panela de pressão, ela vai... É mais ou menos assim, ó. Se eu colocar uma água para ferver no fogão e colocar uma água para ferver no micro-ondas, deixo ferver no fogão e deixo 5 minutos no micro-ondas, quando eu for beber a água do micro-ondas, quando eu for aguar uma planta com a água do micro-ondas, aquilo eu continuo sentindo sede. A água do micro-ondas ela perde a capacidade da molécula dela de parecer água. Então, a níveis físicos, a níveis químicos, aquilo não, de química orgânica, aquilo não é mais reconhecido pela minha célula, pela planta como água. Quando você esquenta alguma coisa na pressão, não chega a ser o mesmo efeito da panela de pressão. Mas você tá, desculpa, do micro-ondas, mas você tá pegando uma coisa que era assim e cozinhou, dilatou, beleza. Panela de pressão ela faz assim, ó, plá, é instantâneo. Então é muito mais chance de que isso quebre, de que isso deixe de ser harmônico, de que isso deixe de ser reconhecido como uma partícula normal do que manter a harmonia. Por isso o processo de cozimento lento é mais indicado, porque você vai manter o nutriente sem ele estourar ali, entende? Érica, eu penso demais, mente muito agitada, como acalmar? Então, Érica, eu falei isso, é muito uma questão de você entender sobre os seus tecidos, sobre qual é o motivo da mente estar agitada. Pode ser o plasma e o sangue muito quente, pode ser o corpo muito leve, pode ser um acúmulo de dejeto que está fazendo os radicais livres se empanzinarem no seu corpo. Então tem milhões de motivos, ou seja, milhões de formas de tratar, tá? Rayane, a acne adulta pode ser agravamento de algum dosha? Com certeza, Rayane. Geralmente a acne adulta eu vejo como constipação, tá? Uma pessoa que não vai ao banheiro regularmente, ou então o sistema linfático não está funcionando tão bem e ela vai reabsorvendo dejetos, mantendo o sangue e o plasma cheio de radical livre e isso vai saindo pela pele. Topíssimo. Designer Melina, boa tarde. Gengibre fresco é estimulante para ser consumido em forma de chá ou elixir à noite? Então, ele é ótimo, mas não é legal você usar o gengibre à noite, porque ele é naturalmente estimulante, você não quer se estimular de noite, tá? Às vezes, se você quer algum digestivo à noite, é mais interessante um chazinho de erva doce. Ele tem a potência quente, mas ele não é tão quente, tão estimulante. Obrigado, Rosana, excelente explicação. Adoro esse aquário atrás de você. Eu adoro esse aquário atrás de mim. Ele foi um presente de um amigo de infância no meu aniversário desse ano. E esse aquário é dele há, 25 anos. Eu sempre vou na casa dele, namoro o aquário, gosto do aquário. E aí o irmão dele voltou para casa agora, falou, não gosto desse aquário velho aí, tira isso. Aí eu falei, cara, tira isso não, traz aqui para casa. Ele lá de São Paulo botou os peixes no balde, pegou, desmontou o aquário, colou o aquário todo de novo, que o silicone estava antigo. E a gente tem aí essa maravilha. Eu realmente gosto muito desse aquário. Obrigado pelo elogio. Tem até um peixe aqui, ó. Deixa eu desativar os comentários rapidinho para vocês conhecerem, ó. Esse aqui, ó, é o bolacheirão. Ele é um king preto telescópio, mas o nome dele, né? Nome de casa é o bolacheirão. Tá aqui de boas. Né? As plantinhas são de verdade, o aquário está ficando verde, o que significa que os micro-organismos estão se amarrando, os peixes gostam. Da casinha, muito bom. Eu semi-desbloqueei o maxilar, semi-desloquei o maxilar e tive que tomar muito remédio por conta da dor. Como faço para dar uma limpada no organismo desses remédios e acalmar o estômago? O elixir, tá? A panaceia é muito boa, mas ela vai ser muito abrasiva para quem está com o vata agravado. Então faz o elixir, que é a panaceia com
um pouquinho de ghee com tâmara e com meia fruta, tá? Tem isso no meu IGTV, Panaceia 2.0, Elixir, tá? Oi Edson, se o intestino funciona sempre com flatulência e tendência a fezes pastosas, independente da comida, se trata de acúmulo ou transbordamento, qual dosha cuidar? Ótima pergunta, tá? Pergunta de quem acompanhou as lives. Já é um leve alojamento de dosha no intestino. Então ele deve ter começado na digestão e já está no intestino. Se você percebe a cor amarelada e se você percebe que você é uma pessoa pita, é uma pessoa de corpo quente, provavelmente você está com a bile intoxicada. E aí você vai ver que a vesícula fica inflamada e aí qualquer coisinha um pouco mais ácida que você come, você já vai ver um descarrego de bile, assim, principalmente uma coisa pesada e gordurosa. Aí é interessante você colocar a alcachofra na vida, tá? Você pode colocar aí 300 miligramas, é raro eu dar alguma indicação desse tipo, mas é que também não vai fazer mal. Você pode colocar 300 miligramas de alcachofra uma vez ao dia com seu copo de água morna de manhã, tá? Deve ser um excesso de pita. Geralmente intestino irritado é um excesso de pita. Como lidar com a falta de ar por ansiedade? Claro, tem que adocicar o sangue. Dá uma olhada na playlist que eu falei dos 7 tecidos que está no YouTube, porque se você entender que a sensação de vazio, ela está ligada com a ansiedade, com o medo, com a sensação de não estar no momento presente, e você só vai resolver a sensação de vazio com preenchimento, então é nutrição, tá? É nutrição. Eu já tive uma vez uma síndrome do pânico, né? Não foi uma síndrome, eu tive um ataque de pânico uma vez, num busão em São Paulo, numa lata de sardinha em São Paulo, devia ter umas 120 pessoas naquele ônibus. Eu estava pegando ali num ponto, tinha que caminhar uns 12 quilômetros de ônibus, era uma reta só na João Dias, e eu tinha na noite anterior pegado o carro para ir para São Paulo, fiquei com sono na viagem, tomei café, já estava ansioso, sabe quando você fica ansioso para viajar e passa o dia arrumando mala, e na hora que está tudo pronto nem consegue comer, prefere pegar o carro e ir? Aí eu peguei o carro e fui, no meio da viagem tomei um café, e cheguei em São Paulo, devia ser 1 da manhã, precisava dormir, acordei 6h30, tomei banho, não estava com fome, tomei outro café que minha tia fez, comi um pão com manteiga, peguei o busão. Dentro do busão, ou seja, eu fiz toda uma soma de vata, de viagem, de café, de não comer no dia anterior, de ficar ansioso, de dormir mal, de ter que acordar cedo, de tomar café de novo, de ficar ansioso sabendo que eu tinha que trabalhar, carregando uma caixa de produto. Aí nessa hora, assim, o ambiente começou a ficar estranho, parecia que eu estava diminuindo, que o ambiente estava crescendo, que eu estava ficando sem ar. E aí eu comecei a ver, segurei assim, falei, pode crer, isso que é síndrome do isso, eu tô tendo um pânico. Aí eu me liguei na hora, sim, foi meio doido, porque eu não queria estar tendo aquilo, mas eu percebi. E aí eu falei, cara, eu vou descer antes e vou respirando. Aí eu desci 2 pontos antes, perto ali do Shopping Ibirapuera, e fui caminhando para a Arte de Viver, assim. Demorei uns 20 minutos a mais para chegar, mas fui numa caminhada tranquila ali, pá, respirando, percebendo que era muito interessante eu estar tendo a oportunidade de ter aquela experiência, depois de já ter atendido quem teve aquela experiência. Porque aí eu aprendi, eu soube observar, antes de eu ter um pânico, eu soube observar ele vindo. Teve um dia que eu tomei Rivotril. Você tomou Rivotril, cara? Porque meus pacientes tudo tomavam. Num dia, eu atendia 6 pessoas no dia. Nesse dia eu atendi 3 que tomavam Rivotril. Eu falei, cara, pô, tô atendendo, todo mundo toma Rivotril, não sei o que é isso. Aí peguei as gotinhas lá de Rivotril pra tomar. Pô, barato pesado pra caramba. Aí a pessoa que tem medo de usar chá usa Rivotril. Nossa senhora. Fiquei 3 dias grogue. Edson, o que o Ayurveda recomenda para quem tem ferro baixo? Não é por conta de excesso de menstruação. Então, tem que aumentar porque a capacidade de absorção do corpo, ela está ligada com a doçura do seu tecido. Então, eu vou te dar uma receita. Você pega 3 tâmaras jumbo, hidrata elas. E você vai comer uma antes de cada refeição, antes do café, antes do almoço, antes da janta. Você vai comer essa tâmara para ela grudar no seu corpo. Se você quiser uma outra receita, no curso de Dravya Guna, eu ensino a fazer os vinhos medicados para cada dosha. No vinho de vata vai um prego enferrujado, tá? E ali você vai ter uma grande fonte de ferro. Mas só no curso eu ensino a fazer, eu não ensino a fazer uma dica, porque é muito mais complexo e pode dar errado. Ser pleno. Mas agora acordo todas as manhãs encharcado. O que posso fazer? Peraí, perdi uma... Edson, sou Vata, tenho 63 anos, não tomo hormônios, mas já usei. Mas agora acordo todas as manhãs encharcada. O que fazer? Então,
tem algum motivo para isso. Tem um excesso de água, tem um excesso de chá, tem um excesso de salada, um excesso de café, tem algum excesso do elemento água aí na sua rotina que tá te influenciando, tá? Seria importante você dar uma estudada e eu aconselho a fazer uma consulta com um terapeuta bom, tá? Eu também adoraria que todos conhecessem a Ayurveda. Todos nós aqui da live adoraríamos que todos conhecessem a Ayurveda, porque isso ia facilitar a nossa prática, isso ia facilitar o acesso ao produto, isso daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos vai fazer com que a cultura do nosso meio comece a cuidar das outras pessoas muito mais cedo. Eu preferia muito mais ter aprendido qual o meu dosha, como cuidar do meu dosha, do que microscopicamente o que é química orgânica. O que é uma proparoxítona? Eu gosto de saber falar português, gosto de saber escrever, mas eu preferia saber sobre o meu dosha. Edson, extrato de alcachofra serve para quê? Ele controla o excesso de pita. Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você está aí. Ele controla o excesso de pita e ele ainda tem um pouquinho de doce ali. Tá? Então, se você experimentar a alcachofra pura mesmo, a alcachofra que você compra na feira e cozinha, você vai ver que dá uma sensação de limpeza na boca e logo em seguida, umas 2 horas depois, tem um descarrego de bile. Então, ela dá uma dilatada nos dutos biliares, mas ela também dá uma protegida. Então, é como se fosse um efeito do amargo eliminando a bile, junto de um efeito de doce, protegendo o corpo. Tá? Então, a alcachofra para os pitas magros é bem legal. E a dose que eu passei é bem pequenininha. O que é a contaminação por herpes para o Ayurveda? Envolve que tipo de desequilíbrio? Geralmente o herpes é um desequilíbrio pita, tá? Um desequilíbrio de acidez somado a uma falta de ódias, então uma falta de kapha com excesso de pita. Mas cada caso é um caso. Eu já atendi vários tipos de herpes, já atendi herpes por pessoas que estavam secas. E aí eu precisei colocar untuosidade na vida da pessoa. Rivotril foi muito forte, galera. Isso aí tem mais de 5 anos que eu experimentei o Rivotril nessa circunstância. Quando eu estava atendendo em São Paulo na Arte de Viver, em uma pessoa da Arte de Viver que me deu o Rivotril, e foi assim, olha, é bizarro de imaginar que tanta gente usa isso e a gente sabe o que é uma coisa muito forte. Sou estudante de medicina chinesa, não conhecia o Rivotril, estou encantada. Olha, eu vou te dizer o seguinte, dizem que a Ayurveda deu origem à medicina nepalesa, a medicina nepalesa deu origem à medicina tibetana, que deu origem à medicina chinesa. Então estamos todos falando a mesma língua. Gabi, muito boa live, que bom, Gabi. Gosto muito da sua didática, as coisas são simples. Será que rola fazer uma live falando sobre hipoglicemia e Ayurveda? Se for pouco para uma live, associar outros assuntos em comum. Eu vou anotar, Gabi. Eu tenho anotado as indicações de live de vocês, principalmente na sexta-feira, tá? Hipoglicemia. Mas aí eu vou falar mais uma vez de tecido, tá? De qualidade de tecido. Essa live dos 7 tecidos do YouTube é bem legal para você. Como descobrir sobre o meu dosha? Cris, eu fiz essa semana um conjunto de lives bem ligados ao tema de qual é o meu dosha. Então, segunda-feira eu falei o que é dosha, terça-feira eu falei qual é o meu dosha, quarta-feira eu falei sobre as mudanças de dosha na vida e ontem eu falei sobre uma síntese da visão dos doshas. Dá uma olhada nessas lives, elas estão salvas aqui no meu Instagram. Se inscreve pelo link do meu perfil que eu estou mandando essas lives resumidas por texto para vocês, tá? Distúrbios da digestão, né, Gabi? E distúrbios da digestão. Então, aí eu vou te falar, dá uma olhada num vídeo que tem no YouTube que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos, que é uma aula só sobre os subdoshas da digestão. Como se trata verminose no Ayurveda? Já tratei com alopatia e naturopatias e nada tem funcionado. Então, você vai ter que fazer um jejum restritivo para dar fome aos vermes e depois você vai fazer uma alimentação vermifugante de especiarias, hortelã, coisas doces que se misturem com coisas que eliminam, mas acho que é importante você fazer um acompanhamento, tá? Pessoal, não estou conseguindo abrir a minha agenda, não estou conseguindo. Eu tenho pessoas que eu estou atendendo, que eu já estou devendo conteúdo. Cada consulta eu fico tipo um dia para fazer uma consulta hoje em dia, vai. Eu começo a consulta ali de manhã, no início da tarde estou mandando o áudio, à noite estou mandando as indicações.
E putz, eu tô com 14 mil seguidores, olha que lindo. Mas se eu abro a agenda e aparecem 50 pessoas, eu vou demorar 2 meses para atender. Então tá meio complicado, porque eu tenho umas 10 pessoas prometidas para atender já. Então eu tô evitando abrir, tá? Valeu, Carol. Que bom ter você por aí. Manda um abraço pra Manu. Paty, estou amando a descoberta de conhecer você. Meu único contato com a Ayurveda. Que legal, Paty. Que legal. É uma honra e tem muita gente boa por aí, tá? É legal a gente ter visão com diferentes professores, mas eu sei que o que tá rolando aqui já contempla o que vocês precisam. Eu também quero ser atendido, tá, galera? Confesso. Fazem anos que eu quero passar com um terapeuta ali que fala assim, pode deixar que eu te resolva a vida, deita aí que eu faço as terapias. Mas as coisas não são bem assim. Eu já tive pânico e é horrível. Fui curada com religião. Boa, boa, boa. Não esqueça de comentar sobre ovos e cogumelos. Então, não vou entrar em alimentos hoje, porque semana que vem a gente vai falar bastante de alimentos, tá? Claro, você tá na fila, né, Claro? Tô ciente. A oração pode deixar a língua branca com muco? Não acho que seja isso que você falou mesmo, né? Oração, será que foi isso? Não, não pode, tá? Você faz as consultas online? Porque você não mora em SP? Pois é, eu faço as consultas online, mas eu tô com a agenda cheia, então não era oração. A oleação pode deixar a língua branca com muco? Sim, porque você exige do seu Agni essa capacidade digestiva. Ele tem que digerir. Você vai botar um óleo que não é você, o seu Agni precisa transformar aquilo em você. Então você só pode fazer oleação se você estiver com Agni sem muco na língua. De preferência faz oleação quando você estiver com fome. Tá? Gente, eu não estou com lista de espera, eu sim, fico com vergonha de dizer, mas eu não consigo dar conta das consultas que me procuram. Até uns 2 anos atrás eu ainda dava conta, hoje eu não estou mais conseguindo. Então, assim, eu estou pontualmente ali falando, olha, tu não queria uma consulta? Vamos trocar uma ideia? Vamos fazer a consulta? Se eu conseguir fazer alguma coisa melhor, eu volto a anunciar a consulta, mas eu não estou conseguindo, galera. Realmente eu não estou conseguindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Estamos chegando a 40 minutos de live de perguntas e respostas. Acredito que estamos terminando. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença durante essa semana. A gente teve na semana passada a aula 2 para a galera da turma de mentoria intermediária. A gente teve ontem a aula 2 para a galera da mentoria avançada. Eu falei sobre técnicas de diagnóstico, técnicas de engajamento dos pacientes no seu tratamento, como abordar mentalmente, gatilhos mentais para você falar com a pessoa e a pessoa entender o que está acontecendo com ela, para a pessoa passar a se responsabilizar pelo que está acontecendo com ela. Eu estou mandando todo o VT para vocês por e-mail, vocês estão recebendo o guia de consultas. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter terapeutas bem formados, pessoas bem estruturadas dentro desse campo. Eu sou muito bom na minha área e estou doido para passar tudo que eu tenho para vocês. Vamos ver se esse ano ainda sai o curso de diagnóstico avançado. Nós nos encontramos então semana que vem, segunda-feira tem live 12h40. Não deixe de acompanhar os stories, não deixe de bater uma foto e curtir, de se inscrever na Semana de Nutrição Ayurveda, que todo o conteúdo dessa semana está sendo editado nesse momento, para a gente mandar um PDF para vocês com todas essas informações, o resumo das aulas de segunda, de terça, de quarta e de quinta. Beleza, galera? Fechou. Gostou da minha ametista? Vou te mostrar uma outra, ó. Elas são irmãs, vieram do mesmo lugar. Essa aqui também é uma ametista. Fechou, galera. Carta de tarô, não vou te deixar na mão. Vamos ler uma carta de tarô, Clary. Não vai ter a sua consulta por enquanto, mas vai ter o seu tarô. Vocês escolhem hoje? Pode ser? Vocês sabem o que é energia orgânica? Energia orgânica. Tem que pesquisar para saber o que é. Hoje eu não vou dizer. Falando de energia orgânica, olha aqui um pedação de cedro violeta.
Então vamos lá, pessoal. Não deixe de bater uma foto, de curtir a última live da semana. E foi uma semana bem legal, hein? Vamos fazer aquele mesmo esquema, vocês escolhem. Peço nesse momento que possamos canalizar as nossas intenções, direcionar as nossas energias para a escolha de uma carta adequada, que auxilie no entendimento de todo o tema da semana, sobre autoconhecimento e a constituição dos doshas do mundo físico. Peço então que façamos a escolha correta, que assim seja. Amém. Carta 1, carta 2 e carta 3. E hoje é uma carta só. Os primeiros 5 votos, galera. Carta 1, carta 2 e carta 3. Carta 1, carta 2, carta 3. Carta 1, 1 voto. Carta 2, 1 voto. 2 votos, 1 voto. 2 votos, 1 voto, 1 voto. 2, 1, 2. 2, 2, 2. 2, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 3, 3. 3, 3, 4. 3, 4, 4. 3, 5, 4. A carta escolhida foi a carta 2. Tá? Então, para a carta 2, nós temos a intensidade. Essa é uma carta lindíssima, que mostra um ser que está com tanta energia, com tanta vontade de seguir aquele caminho. Falaram que é um professor de Ayurveda aí do signo de Áries, que ele se transformou numa seta vermelha e segue naquela direção com toda a intensidade que tem. É o cavaleiro do elemento fogo, do campo das ações. A carta é intensidade. O Zen diz: considere todos os grandes ditos, os grandes ensinamentos, como seus inimigos mortais. Evite-os, porque você precisa encontrar a sua própria verdade. Você não tem que ser um seguidor, um imitador. Você precisa ser um indivíduo original. Precisa encontrar por si mesmo o seu âmago mais profundo, sem nenhum guia, sem nenhuma escritura que o orientem. É uma noite escura, mas com a chama intensa dessa busca, você está destinado a chegar até o nascer do sol. Todos os que ardem com intensa busca encontram o nascer do sol. Outros limitam-se a acreditar na existência dele. Esses que acreditam não têm fé. Eles estão apenas, simplesmente, evitando a grande aventura da religiosidade e do autoconhecimento. O comentário da carta. A figura dessa carta assumiu a forma de uma seta, movendo-se com o foco unidirecionado daquele que sabe precisamente aonde está indo. Movimenta-se com tamanha velocidade que quase se transformou em energia pura. Sua intensidade não deve, porém, ser confundida com a energia obsessiva que faz as pessoas dirigirem seus carros à velocidade máxima para ir do ponto A ao ponto B. Esse tipo de intensidade permanece no mundo horizontal de espaço-tempo. A intensidade representada, no entanto, pela carta do Cavaleiro do Fogo é pertinente ao mundo vertical, do momento instantâneo. Um reconhecimento de que agora é o único momento que existe e de que aqui é o único espaço. Quando você age com a intensidade da carta do Cavaleiro do Fogo, é provável que isso provoque ondulações nas águas à sua volta. Alguns irão sentir-se desvalorizados e renovados pela sua presença, enquanto outros poderão sentir-se ameaçados ou incomodados. As opiniões alheias pouco importam, nada poderá detê-lo nesse momento. Siga com intensidade. Show essa carta, hein, galera? Então a gente vê assim, quando eu falo de mundo físico,
é experimentação, é entender, é você seguir o seu próprio roteiro, você tem que conhecer o seu roteiro, é a carta da intensidade. Só assim você alcança essa busca. Não adianta eu ficar aqui explicando e você não colocar a prova. Show? Terminamos bem a semana? Então, galera, um ótimo final de semana a vocês. Temos dias abençoados pela frente, de intensos aprendizados. Namastê, até a próxima!